Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Privação de sono é algo que altera essa relação entre essas Total, áreas aí? Muito, cara. Você desliga o pré-frontal. Você Privação tá de sono é a pior coisa que você pode fazer para a tua saúde mental. Aliás, a primeira coisa que você faz com o paciente é ajudar ele a regular o sono. O cara não está dormindo, não tem como ele ficar bem. É. Não tem, não existe. Não tem, cara. Eu sempre falo isso assim, para e pensa. Baleia. Baleia é um mamífero, não é? Aham. E ela dorme. Ela respira ar, mas ela dorme na água. Você imagina, você desenvolver um mecanismo para você dormir dentro da água respirando ar, é porque dormir é muito importante. Pensa que Certo. você vai passar 30 anos, se você viver 90, 30 você vai passar dormindo, cara. Parece uma perda de tempo. Mas Não velho. é, porque o teu cérebro não dorme. Você dorme comportamentalmente, mas teu cérebro está ali ativo, trabalhando o tempo todo. O cérebro está fazendo ajuste metabólico ali dentro, tá organizando tuas memórias. Durante o processo de sono, você tem várias fases e vários processos metabólicos ocorrendo ali. Aham. O sono é importantíssimo. E por exemplo, privação de sono é algo que altera essa relação entre essas Total, áreas aí? Muito, cara. Você É? desliga o pré-frontal. Você Privação tá de privado sono é a pior coisa que você pode fazer para a tua saúde mental. Aliás, a primeira coisa que você faz com o paciente é ajudar ele a regular o sono. O cara não está dormindo, não tem como ele ficar bem. É. Não tem, não existe. Não tem, cara. Eu sempre falo isso assim, para e pensa. Baleia. Baleia é um mamífero, não é? Aham. E ela dorme. Ela respira ar, mas ela dorme na água. Você imagina, você desenvolver um mecanismo para você dormir dentro da água respirando ar, é porque dormir é muito importante. Pensa que você Certo. vai passar 30 anos, se você viver 90, 30 você vai passar dormindo, cara. Parece uma perda de tempo. Mas Não velho. é, porque o teu É cérebro isso. não, o teu cérebro não dorme. Você dorme comportamentalmente, mas teu cérebro está ali ativo, trabalhando o tempo todo. O cérebro está fazendo ajuste metabólico ali dentro, tá organizando tuas memórias. Durante o processo de sono, você tem várias fases e vários processos metabólicos ocorrendo ali. Aham. O sono é importantíssimo. Aquela ideia de sono atrasado é uma ideia que ainda existe? Por exemplo, ó, dormir... Pô, essa noite que eu dormi 3 horinhas, vou dormir um montão amanhã. Cara, você consegue, de certa forma... Pensa assim, ó. A falta de sono... Vamos voltar um pouquinho. Um ser humano, adulto, jovem... Porque muda um pouco de criança, adolescente e idoso. Mas um adulto dos 20, 18 aos seus 50 precisa de 7 a 9 horas de sono. Menos que 7 está errada, mais que 9 tem alguma coisa errada. Tá. 7 a 9. Tem algumas pessoas, Nossa, eu facilmente consigo dormir mais de 9. mas aí você deve ficar privado durante o dia, né? Fico. Então, por quê? Porque a falta de sono é cumulativa. Isso que é legal. E então, era isso que eu queria saber Pensa de assim, ó, verdade. se você precisa de 7 horas de sono e você, de segunda para terça, dorme 6, você tá devendo uma. De terça para quarta, dorme 6, você tá devendo 2. Você passa a semana toda dormindo 1 hora a menos, chega final de semana, tem estudos que mostram que você tá com tanto déficit cognitivo e de raciocínio quanto alguém que virou a noite. Porque você tá quase devendo uma noite inteira de sono. Aí chega final de semana, você dorme pra caceta. Pra tentar Entendi. recompor aquilo. Agora você imagina a quantidade de pessoas que dormem 5, 6 horas e acho que não tem problema nenhum, tá tudo bem. As pessoas com certeza vão ter uma série de condições que podem gerar quadros de saúde mental. Desde dificuldades atencionais, dificuldades cognitivas, alteração de humor, aumento de ansiedade. Porra. Por exemplo, se você pega... E imagina um cara que tá fazendo isso há muitos anos. Não, é foda, velho. Você arrebenta. Bota no Google aí, pessoal, todos os transtornos psiquiátricos que existem. Privação de sono aumenta a chance de tudo aquilo ali. Todos. Parelho, velho. Parelho. Pensa assim, ó. Você Pode falar. E se você já tem um transtorno psiquiátrico, aí agrava muito mais o quadro. Pensa assim, cara. Cara, eu tô falando isso tudo porque assim, eu percebo, eu tenho uma ziquezira também, entendeu? Já passei aí por umas depressão sinistra, um toque.
e um toque filha da puta, que é aquele que não é de ficar mexendo as coisas, mas é aqui dentro, Obsessivos, Pensamento obsessivo. enchendo o saco. E eu percebo que eles pioram à medida que eu vou ficando com sono. Cara, Vai ficando fadigado, né, cara? O seu córtex pré-frontal começa a ficar E olha- cansado, e você olha- não consegue mais controlar. E olha só que legal esse negócio, né? Porque você falou toque, né? O toque envolve esse circuitozinho que a gente estava falando dos gânglios basais, né? Em especial o núcleo caudado e o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal não consegue desviar a tua atenção para outras coisas ou inibir esse padrão distrativo. E daí você fica ali. Cara, isso é uma ruminando desgraça. Cara, Mas sabe o que me ajudou? Entender que era toque. Ótimo. Eu achava que eu só tava ficando doido. Não, Sabe? entender é importantíssimo. Olha que louco, cara. Tem um estudo de caso que foi publicado numa revista, não lembro qual que é, que uma paciente com toque severo, toque severíssimo, assim, toque, tinha depressão. Esse estudo é muito legal. É muito foda. Ah. Ó, tá ligado aquela regiãozinha que eu falei do estriado ventral, perdão, dorsal, que Aham. forma hábitos? Aham. Essa paciente que tinha um toque severo tentou tirar a própria vida com medicamento e álcool e se entupiu, overdose. Teve um coma, entrou em coma e trancou o oxigênio no cérebro dela nessa região. Morreu célula na região que forma hábitos. Tá. E era uma paciente que tinha toque severo. Ela ficou em Além da coma- depressão, ela tinha toque, É. ela tinha comorbidades, que a gente chama. São duas doenças mentais juntas ocorrendo ao mesmo tempo. Quando ela acordou depois de uns 2, 3 meses de coma, ela fez uma lesão nessa região dos hábitos e ela acordou sem o toque. Ela foi curada do toque pela lesão. Teve outros problemas. Mas não tentem isso em casa. não faz isso, Importante. pelo amor de Por Deus. favor. Mas é que basicamente, o que eu quero dizer? Porque na neurociência esses estudos de lesão nos dizem muito sobre o que aquela área do cérebro faz. Porque se ela para de funcionar, você vê o que mudou. O toque, cara, é um super hábito. O cara vê isso daqui, um estímulo, a latinha tá... Ele bota aqui. É um super hábito que incomoda a pessoa, ela não consegue deixar de fazer. Tem um termo que a gente usa para pacientes com lesões frontais, né? Eu sou neuropsicólogo, trabalho com pacientes neurológicos, né? E lesões frontais tem um termo que a gente chama de que é comportamento de utilização, né? Então, o paciente com lesão frontal, se ele senta aqui, ele vai começar a mexer em tudo. Ele não vai conseguir se controlar, ele vai pegar isso, vai pegar aqui, vai abrir aqui, vai... Por quê? Porque, de certa forma, prejudicou esse padrão inibitório. Então, ele está... Entendi. O que te aparecer na frente dele faz ele produz comportamento nele. Ele não consegue inibir o comportamento ou ter um comportamento objetivo, direcionado a um objetivo. Aham. Isso é muito, muito bacana. Se eu estou aqui com o paciente, analisando o paciente, se eu botar o meu telefone aqui em cima da mesa, ele vai pegar. Ele não consegue racionalmente segurar a onda. Não consegue racionalmente segurar a onda. Caralho, que E pira. cara, se você dorme mal, se você tem privação de sono, uma das regiões que fica deficitária em atividade no outro dia, de forma aguda, logo que você acorda, é o córtex pré-frontal. Então, por isso que a pessoa... Corda idiota. Cara, acorda mais impulsiva, então come mais porcaria, não consegue controlar, já não vai treinar, já fica mais impulsivo e com um pavio mais curto, Mais reclamando com irritado. todo mundo, mais irritado, Sem mais paciência. agressivo, sem paciência. E aí você pensa, cara, tem um estudo publicado na revista... Menos atenção. Menos atenção. Daí dificulta a memória operacional, dificulta o armazenamento de Aí não informação. estuda direito. Aí vira não uma puta de uma aprende. zona do caralho, tá ligado? É uma O zona bagulho é do caralho. dormir. É foda, velho. Cara, Aí se você as vê, pessoas- aí o Desculpa. cara que tá assistindo aqui, ele fala assim, mas eu consigo dormir de 5 horas e acordo bem. Tem um estudo publicado na revista Sleep, que é uma das melhores revistas do mundo, que o cara levou um monte de gente pro laboratório, estudantes, e deixou a galera dormir lá e foi fazendo teste nessa galera por alguns dias. Mas ele separava em grupos. Alguns dormiam 8 horas, outros 6 horas e outros 4 4 e um virou à noite. Isso. E ele foi testando memória, raciocínio lógico, etc. O que ele viu? O grupo que dormiu 8 horas foi o que saiu melhor. O que dormiu 6 horas já teve um déficit. O que dormiu 4 horas foi horrível. E o que virou à noite foi uma péssima. Mas quando ele passou um questionário para essa galera, perguntando como que eles se sentiam, se estavam meio zoado ou não, o grupo que dormiu 6 horas falou que estava tão bem quanto o grupo que dormiu 8. Mas nos testes, eles foram pior que o grupo que dormiu 8. Então você tem a sensação que tá tudo Você bem, mas acha não que tá. tá tudo velho. bem. Você tá com Não déficit. tá. Não tem que dormir, cara. E hoje, a sociedade dificulta nosso sono, cara. Porque, por exemplo, uma das coisas que mais ajuda, e é padrão ouro, ó, galera, isso aqui é utilidade pública, cara, porque outra pandemia dentro da clínica é remédio pra dormir, tá?
Perfeito. Uma das coisas padrão ouro para tratar insônia é o que a gente chama de higiene do sono. O que é a higiene do sono? Você entender o comportamento você entender o ato de dormir como um comportamento. Então, quando você está chegando à noite, que você começa a escurecer, você tem que começar a diminuir as luzes brancas, parar de fazer atividades que te deixam muito elétrico, evitar o uso de psicoestimulante, usar luzes quentes, isto é, luzes mais avermelhadas, mais amareladas, porque lembra o fogo. Por que meia-noite se chama meia-noite, cara? Porque é no meio da noite. E aí a galera normalmente dorme meia-noite, 1h da manhã. Cara, Meio da noite você tinha que estar dormindo já tá no meio da noite. 99,5% da nossa vida no planeta, não existia luz artificial. A gente escurecia, a gente ia pra caverna, fazia um fogo, que é amarelo, contava alguns tipos de história, por isso que história engaja, a gente chama de storytelling, quando você conta história, o pessoal presta atenção, porque evolutivamente foi selecionado para ser assim. Isso aqui é um storytelling. E dormia, cara, e você dormia. Aí você acordava de manhã por volta das 5, 6 horas, 7 alguns, ia caçar, depois do almoço, porque o sol estava muito quente, provavelmente você descansava um pouco, que talvez aí venha a função da sonequinha depois do almoço, e depois voltava a caçar de novo. Aí hoje, o Cleitinho, que está nos assistindo aqui, ele vai dormir 4 da manhã, 5 da manhã e acorda meio-dia. Aí não sabe porque tá triste e porque tá meio deprimido. Porque não é natural a Ou gente dormir ansioso. 4 da manhã, cara. Não existe, Igor. Presta atenção em mim aqui, cara. Cara, é que eu tô tomando um esporro de tabela aqui. Presta atenção aqui. Agora Não você existe, sabe de onde vem teu cara, toque, tua depressão. Igor, não existe pessoa noturna, cara. Alguém enxerga no escuro? Alguém tem receptor de visão noturna? Coruja, velho, porque é uma espécie noturna. Mas por que pra mim é tão confortável ficar acordado até 4 horas Cara, da manhã? Porque você está fazendo alguma coisa. Você É. provavelmente está engajado em alguma atividade. E habituou desse jeito. Só que isso é extremamente, velho, prejudicial. Mas muito prejudicial. Pode botar na capa aí do corte depois. Mas Igor assim- toma esporro. Ah, Ô, vai, Igor, fala. imagina o seguinte, o teu olho foi construído para enxergar durante o dia. Os nossos receptores estão modelados para responder para uma faixa de frequência do espectro magnético. Esses receptores vão produzir a tua imagem visual. Eles vão lá para o córtex e vão produzir para o córtex sulco-calcarino e vão produzir a imagem visual. Atrás desses receptores a gente tem umas células que a gente chama de células ganglionares. Nessas células a gente tem outros receptores específicos que são parecidos com esses receptores visuais, mas eles não mandam informação para o córtex visual. Eles vão mandar uma informação para o núcleo que a gente chama de núcleo supraquiasmático, perto do hipotálamo, certo? Na parte anterior do hipotálamo. E essa região vai ajudar a regular o sono, modelando a atividade do hipotálamo e modelando a liberação de melatonina também numa outra glândula. E cortisol. Certo? E de cortisol, via hipotálamo, certo? Então, de certa maneira, ficar acordado de noite é antinatural. Você está indo contra todo um sistema que foi selecionado durante milhões de anos. Tá. A gente chama isso de incompatibilidade evolutiva. Mas, assim, e se eu não tiver muita escolha, eu ainda assim vou me fuder, porque, ó, pra mim é normal, na verdade, que as coisas terminem por aqui quando é meia-noite. Que eu já devia estar dormindo há mó tempão, eu imagino. Tá muito errado, cara. É que eu não tenho escolha, né? Eu sei. Por que trabalhador noturno ganha muito adicional de insalubridade? Porque é péssimo pra saúde fazer plantão. Cara, eu já atendi muito médico depressivo que eu sugeri tirar o plantão, o cara melhorou. Não é normal ficar dormindo tarde, cara. Pensa assim, ó, a gente chama isso de O Jean, incompatibilidade. deu ruim aí no... Não, presta atenção aqui, isso aqui é importantíssimo, cara. Incompatibilidade evolutiva. O nosso sistema morfológico e fisiológico foi selecionado pela evolução em um ambiente. Um ambiente, olha que interessante, cara. Agora tu vai começar a entender o porquê que existem tantas doenças atualmente. Por que nossa clínica tá cheia. Um ambiente lá atrás, que os nossos ancestrais foram selecionados, a espécie humana há pelo menos 200 mil anos. Cara, 200 mil anos. A gente nem consegue imaginar o que é 200 mil anos. A gente vive 80. É muito tempo. Sem luz, com relativamente pouca comida e muita necessidade de fazer exercício. Aham. Para caçar e coletar. Então 40, 50 quilômetros caminhando por dia.
Hoje, a gente vive num ambiente com muita luz natural, onde a gente não precisa fazer tanto exercício e a gente tem comida com alta densidade calórica e não precisa fazer esforço para ter elas, porque está na geladeira ou pede no iFood. Qual que é a resultante dessa incompatibilidade evolutiva? Um mar de sobrepeso e obesidade, um mar de insônia e um mar de depressão. E ansiedade. E ansiedade. Você entendeu? O nosso sistema, cara, não foi construído para viver nos tempos atuais. Se você não prestar atenção nisso, você tende a automatizar para outro lado e começar a ter comportamentos que vão diametralmente ao oposto para o que você foi selecionado a fazer. Pensa assim, cara. Em 2017, os caras ganharam um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia porque eles caracterizaram os genes do núcleo supraquiasmático que o Fábio falou, que a gente chama, eles botaram um nome super criativo. Genes relógio. Genes relógio, que é o relógio do nosso corpo. Tá. Um nome mega criativo. Você tem que pensar que o gene ele é uma informação para você produzir uma proteína. Esse gene ele funciona mais ou menos assim. Ele tem uma frequência de produção de uma proteína. Essa proteína vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. E aí, quando ela se acumula num determinado volume, meio que ela te bota para dormir. Tá. Certo? E isso acontece num ciclo de 24 horas. Tá. Então você começa a produzir proteína, ela se acumula na célula e quando ela enche a célula, ela inibe a produção dela mesma. E isso acontece em 24 horas. Por isso a gente tem o chamado ciclo circadiano. Ciclo circa de ciclo de ano, de um dia. Ciclo circadiano. Sabe o que começa a dar o start na produção dessa proteína? Luz natural. Isso. Sol, luz natural. Aqueles receptores que eu te falei. Do olho. Do olho. Então, se você acorda... Eu sei que é muita informação, cara, mas é importante. Não, eu tô curtindo. Vai lá, porra. Se você acorda 8 da manhã e você deixa o seu quarto tudo fechado, sem entrar luz natural, e você só abre a cortina 11, meio-dia, pro seu cérebro você acordou 11, meio-dia. Porque não entrou luz para ativar aquela maquinaria. Então, quem quer resolver problema de insônia ou tem problema de dormir, na hora que acordar, abre toda a casa, cara. Deixa entrar o máximo de luz possível. Caralho, eu tô luz todo natural fudido, pra caralho, cara. Porque velho. assim, eu gosto de ambiente escuro, pô. Não, puta que pariu, velho. Abre a casa, velho. Porra, Se Igor. explica aí teus episódios de depressão, toque, ansiedade. Você pode botar na Luz conta natural, disso. cara. É mesmo. Cara, tem estudos mostrando, velho, que se você bota a sua mesa na frente da janela, o seu humor começa a melhorar durante o tempo, porque você tá pegando mais luz. A gente não foi feito pra ficar numa caverna o dia inteiro, cara. Por isso que esses programadores são tudo fodidos da cabeça, tá ligado? Vira à noite, no escuro. Por isso que o cara que trabalha com internet também é tudo fudido da cabeça, Cara, será? você tem que ter pelo menos uma luz natural entrando de manhã. Toma café na varanda, passeia de manhã. Você tem que pegar luz nos seus receptores do olho, porque eles vão até o seu núcleo supraquiasmático e vão começar a rodar a maquinaria. E de noite você vai sentir sono cedo. Agora, se você acorda 9 horas e se expõe à luz só às 2, quando você vai no mercadinho comprar o almoço, cara, pro seu cérebro você acordou às 2. Aí de noite você vai estar cansado e sem sono. Isso é comum pra mim, inclusive. Sim. E você resolve abrindo a janela, velho. Agora- Eu sei que é estranho, mas é exatamente isso. E são coisas simples, né? São coisas relativamente simples. E daí você pensa numa coisa, né, Igor? Porque ele falou assim, dessa incompatibilidade evolutiva, né, cara? E daí, por exemplo, você pensa a epidemia de ansiedade que a gente tem agora, né? Essa epidemia de ansiedade, maior parte dela é por causa dessas questões de hábitos, certo? Ou seja, você acaba aumentando a atividade das áreas relacionadas à ansiedade, porque teu córtex pré-frontal não está funcionando direito, e aí você acaba interpretando as situações do dia a dia de uma forma mais catastrófica do que elas são. E aí você não consegue baixar esse nível de ansiedade porque você não tem atividade física. Porque você... E pensa no seguinte, o medo foi feito para você lutar ou fugir, certo? Então o que acontece? Você está com medo de um bicho, você sai correndo, foge dele, quando você se livra dele, você tem, depois de fazer atividade física, você tem aquele, volta para o teu nível basal, certo? Você tem aquele alívio que o pessoal fala, certo? No nosso caso, você fica produzindo ansiedade o dia inteiro, só que você não faz atividade física. Você não descarrega. Daí você não volta para o nível basal. Você está sempre ansioso, sempre ansioso, sempre ansioso. Daí você não dorme direito, está sempre ansioso.
Aí às vezes você tem comportamentos compensatórios com substâncias ou vícios comportamentais. Joguinho. E, cara, e sabe o que é o pior de tudo, velho? Nessa parada? O nosso cérebro, ele é plástico. Ele fica melhor com o tempo naquilo que você está fazendo. E isso serve para os dois lados. Se você começar a andar de skate, estudar uma nova língua, aprender física, qualquer coisa que você começar a estudar novo, o seu cérebro ele começa a se mudar via neuroplasticidade, fixar aqueles padrões de aprendizado e você começa a ficar melhor, por isso que você aprende algo. Só que, cara, isso funciona pro outro lado também. Em outras palavras, uma pessoa que começa a ficar ansiosa e cada vez é mais ansiosa, o cérebro vai ficando bom em ser ansioso. É por isso que quando você trata um paciente com uma depressão ou com ansiedade, logo no início que abriu o quadro, a remissão dos sintomas tende a ser mais fácil. Agora, você pega uma pessoa mais velha, 20 anos deprimida. Cara, o cérebro é muito bom em ser deprimido. Cara, é excelente em ser ansioso. Aí fica mais difícil o manejo. Aí, muitas vezes, é necessário um medicamento. Porque o medicamento é como se você borrifasse um neurotransmissor que deixa ele mais mole. E aí você pode reformular ele de novo por meio da psicoterapia. Caralho, entendi. É da hora pra caralho, velho. Nossa, é muito louco. Lembra aqueles neurônios que internalizaram os receptores? Né? Então o que você faz? Ele internalizar o receptor, chega um nível biológico que você não produz mais neurotransmissor. Então o que você faz? Você bota artificialmente o neurotransmissor para estimular aquela região. Entendi. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!